Bom, pediram para que eu falasse a respeito do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Mansos e Pacíficos, bem-aventurados os mansos e os pacíficos. E eu vou falar intimamente, diretamente, mais particularmente, a respeito do item 8 do Evangelho, que tem como subtítulo obediência e resignação. Nós vamos, através deste esclarecimento, nos consolar, porque é para isso que serve o Espiritismo. Através da libertação, através do esclarecimento da razão, nós vamos nos sentindo reconfortados, amados e, portanto, consolados, e recebemos, cada dia que passa, um tantinho dessas lições libertadoras, que no final das contas, e eu vou repetir ao longo desse nosso encontro, são libertadoras, portanto, nos consolam. Ou nos consolam porque são libertadoras. É que nem aquela história do biscoito, né? É fresquinho porque, né? Todo mundo já conhece. Eu não vou fazer propaganda aqui, porque não é esse o nosso papel. Bom, esse item, ele já começa dizendo que a doutrina nos ensina que devemos sempre ter obediência e resignação. Quando nós ouvimos essas duas palavrinhas, nós temos por hábito deixar o automatismo tomar conta para que a gente não pare para pensar, porque isso é um hábito entre a gente. Nós temos tanta coisa para resolver na vida, tantos assuntos, tantos aborrecimentos, tantas circunstâncias, que quando nós paramos para estudar, adivinhe, ou então para nos consolar através do esclarecimento, nós não paramos para refletir. Deixamos que aquele automatismo das palavras, das frases, dos ensinamentos que nos foram dados, inclusive em outras encarnações sobre outros moldes, venha à tona. E isso não nos fortalece, isso não nos auxilia. Nós, enquanto espiritualistas que somos, e na tentativa de sermos espíritas, pelo estudo, pela aceitação e compreensão dos seus preceitos. Não podemos jamais deixar esse automatismo tomar conta. Por quê? Porque todos nós viemos já de outras encarnações, e muitos de nós, até mesmo desta encarnação, de outras linhas religiosas, onde o automatismo fala mais alto, onde a reflexão não faz parte. E isso pode e é, para nós, prejudicial. Isso só aumenta os nossos sofrimentos, as nossas mazelas e mantém as nossas limitações. E isso não é saudável. Enquanto espíritas, nós precisamos sempre colocar em xeque tudo o que ouvimos. Não é porque pessoas como nós aqui ouvimos outras pessoas queridas dizerem palavras bonitas, frases, textos, conceitos, que nós devemos aceitar de braços cruzados. O que vem a ser a obediência na visão espírita. Lázaro, nesse item, deixa claro, inclusive, no próprio texto, que este entendimento que ele passou era para a época de Kardec. Olha que interessante. Sendo para a época de Kardec, de lá para cá, o que mudou? Podemos dizer que mudou? Podemos dizer que as mazelas daquela época são as mesmas de hoje? Que os entendimentos da época são os mesmos de hoje? O ensinamento de Jesus é atemporal, mas a interpretação e a compreensão pessoal, esta sempre vai estar se ampliando,
Por quê? Porque a nossa condição de entendimento hoje é muito mais ampla do que a própria concepção e próprio entendimento na época de Kardec, por exemplo. Então, nós devemos e podemos sempre nos atualizar. E a doutrina dos espíritos nos faculta e nos favorece a isso. Quando nós nos atualizamos, nós quebramos barreiras, deixamos os medos, deixamos as limitações e damos asas para a possibilidade de não só de sermos melhores, mas principalmente de experimentarmos, de darmos chances para nós mesmos as coisas novas, as coisas diferentes. Isso faz parte do nosso processo evolutivo. Ser obediente não é aceitar cegamente os ensinos, as palavras e até mesmo as concepções que nós escutamos até hoje. Muito pelo contrário. Ser obediente hoje, na condição que estamos aqui, todos nós reunidos, um pouco mais de 80 pessoas, é entender que enquanto espíritos imortais, nós recebemos as leis divinas e naturais, onde? Em nossas consciências. Está lá. Todas elas. Recebemos, todos nós temos. E vamos abrindo este leque para o conhecimento, para o entendimento dessas leis, e cada vez que nós conseguimos entender, compreender uma lei de uma maneira mais ampla, nós vamos nos libertando e nos tornando, então, obediente diante das leis naturais. É essa a obediência do entendimento que ela pode nos trazer diante das atribulações, dos momentos difíceis. Por quê? Porque eu tenho conhecimento do que ocorre, como ocorre, por que ocorre, como eu posso mudar, como eu posso fazer melhor, ou quando que eu devo parar e entender que até aqui eu fiz, agora eu preciso esperar um pouco. Ser obediente é ser ativo no entendimento dessas leis e tomar as ações corretas. Isso quer dizer que eu não vou errar? Nós vamos errar. E tudo bem. Permanecer no erro é que é o problema depois da tomada de consciência. E isso nós não vamos fazer mais. Porque a consolação é exatamente a tomada de consciência, o entendimento, a experimentação e, sequencialmente, a vivência. Quando nós vivenciamos de uma maneira melhor esses entendimentos dessas leis naturais, nós erramos muito menos e tomamos sempre ações de maneiras muito mais segura, mais madura e vamos seguindo em frente, sem nos preocuparmos com limitações, com julgamentos, com dedos em ristes, porque vamos fazendo a nossa parte. Alguém aqui pode estar dizendo mentalmente: ah, você está falando assim, mas é difícil, é sofrível, eu passo por tantas atribulações, por tanto sofrimento. Sim. Nós estamos num planeta de provas e expiações e, de novo, estamos carecas e cabeludos de saber, né? Só que antes de ser uma expiação, antes de tudo é uma prova. Então, vamos nos preparar para estas provas. E através do conhecimento dessas leis, sem deixar para que o outro, para que o externo tome as ações por mim, eu tome as rédeas e faço o melhor que eu posso por mim.
e pelo outro também. Estou sendo resignado ativamente, porque tenho já o conhecimento das leis e vou tentar, na melhor maneira possível, fazer a minha parte que me cabe. Todos nós somos assim. Todos nós vamos, para e passo, fazendo um pouquinho de cada vez, ao seu tempo, sem atropelamentos, sem ansiedade, sem medos, mas sim com a segurança da vida futura, que é o que o Espiritismo nos traz, através dos seus preceitos e conceitos. É muito comum entre nós espíritas a gente acreditar também, automaticamente, em tudo que um espírito vem, se manifesta e fala. Ah, mas foi o espírito XYZ que falou, tá tudo certo, segue o baile. De novo, sejamos obedientes ao quê? As leis naturais. O que esse espírito disse está de acordo com essas leis naturais que nós temos, inclusive, textualmente, lá no Livro dos Espíritos, terceira parte. Quando nós tomamos as rédeas através dessa segurança que nos traz essas leis, nós não vamos ouvir cegamente e aceitar cegamente. Nós vamos usar o bom senso, esclarecendo a razão e seguindo em frente. Isso sim é o consentimento da razão que tanto o Espiritismo prega. Isso sim é a fé raciocinada. Isso sim é confiar em si mesmo. Isso sim é o conhece-te a ti mesmo. Estamos fazendo a nossa parte? Estamos dando esses passos necessários para esse tipo de obediência? Ou somos os revoltados que deixamos tudo automaticamente tomar conta e só fazemos ativamente a reclamação? Não cabe mais. Não devemos mais. Somos artífices do nosso próprio destino e precisamos nos responsabilizar pelos nossos atos e pelas possibilidades de que podemos desenvolver, construir e distribuir por conta disso. Uma coisa muito importante também é que, uma vez que fomos recebendo o nosso livre-arbítrio, tornando consciente essas leis divinas em nós, nós precisamos entender que as nossas experiências nem sempre vão ser 100% sucesso. Não, pode haver alguma falha. E tudo bem, porque faz parte do aprendizado. E tudo bem começar de novo, ou então dar outra volta e fazer outra coisa para depois tentar resolver a questão que ainda você não, ou nós não conseguimos desenvolver. Tudo bem também. Isso é a resignação através do entendimento que a obediência nos dá, a obediência ativa. Eu cheguei até aqui, não consegui resolver, então a resignação coerente, lúcida, vai me dar forças necessárias para entender que eu preciso dar uma parada em determinado movimento, em determinada ação, para que eu possa analisar qual é a lição que eu ainda não aprendi. Isso é a resignação ativa. Lázaro, quando falou para o povo de 1860 e pouco, ele falou que naquela época os intelectuais estavam preocupados em desenvolver a ciência, e que estava correto, mas que não deveriam esquecer de desenvolver o intelecto
mas de acordo com as leis naturais, as leis divinas, que nós não devemos jamais esquecer do que, por que e para que estamos aqui. Que é nos espiritizarmos, nos espiritualizarmos, deixarmos a materialidade aos poucos, ok? Mas não dar mais importância para o material do que para o consciencial, o espiritual, o desenvolvimento do ser que é imortal. Quando nós tomamos essa consciência, buscamos o ponto de equilíbrio e conseguimos seguir de maneira mais tranquila e harmoniosa. O que isso significa? Que eu não vou mais dar murro em ponta de faca. Que eu não vou mais sofrer por antecipação ou achando que eu sou um excluído de Deus. Nós temos a vantagem diante de uma multidão que não tem esses conhecimentos que nós temos. Então, façamos o melhor uso dessas ferramentas e tenhamos a certeza de que somos todos obedientes e resignados de acordo com as leis divinas, aquelas que vai nos libertar não do outro, mas das nossas próprias limitações, nos transformando em espíritos iluminados e seguindo em frente. Esse é um pouquinho do que a gente pode tratar a respeito desse assunto da noite, mas a lição é vasta e nós podemos tirar muitas lições disso. E eu espero que cada um de nós aqui possamos, em casa, ler esse capítulo, analisar essa passagem de Lázaro e tirar o melhor proveito que a gente puder, cada um de nós. Né, Pedro?